Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui, pastor Luiz Otávio Oliveira Maurício, Igreja Evangélica Congregacional, Itaguaí, Rio de Janeiro. Bom, hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que envolve dias que estamos vivendo, de ceia. Nós vamos falar de ceia hoje de uma maneira diferente, amém? Mas antes de nós entrarmos na mensagem da palavra de Deus para o dia de hoje, se você quiser acompanhar com sua Bíblia, no capítulo 6, João capítulo 6, tá? A partir do versículo número 35, amém? Mas eu vou orar primeiro ao Senhor, vou falar com Deus. Vai se deixar em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o amado, o santo, o eterno, o verdadeiro. Nós vamos à ministração da palavra santa, da palavra da vida. Concede, querido Deus e Pai, alcançarmos o objetivo do Senhor, aqueles que não estão ouvindo. Se a tua mão bondosa conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 graças a Deus. Amém. Bom, João capítulo número 6, texto conhecido da igreja, em especial do povo de Deus, tá? O versículo de número 35 está assim, ó: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vou repetir, tá? Palavras do Senhor Jesus Cristo. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, jamais. Jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Então, subsistência para sempre, vida para sempre, alimento para sempre, melhor dizendo. Jamais ter fome, jamais ter sede, pão da vida. O que isso tem? Eu falei, vou te falar de ceia. O que tem isso a ver com a ceia? Por que falar dessa maneira? Porque aqui na igreja congregacional do Saperó, nós costumamos ministrar a ceia todo primeiro domingo de cada mês. Então hoje, se nós estivéssemos todos em condição de estar presentes na igreja, sem esta situação que estamos vivendo, do coronavírus, culto online, saímos numa ceia presencial, estaremos juntos. Mas é possível cear? Tem como cear estando distante? Vamos descobrir dentro da palavra de Deus a ceia com seus pormenores e significado na sua profundidade. No capítulo número 11 da primeira epístola aos Coríntios, Paulo, quando ele escreve esse texto, falando a respeito da ceia, no qual desses nomes de Jesus, ele diz: porque eu recebi do Senhor, a partir do versículo número 23, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bom, até aqui. Estou falando do pão e do cálice. No capítulo número 10 dessa epístola que Paulo escreveu, a primeira epístola aos Coríntios, ele vai fazer uma colocação muito interessante, pertinente aqui, capítulo 10. Vou começar a partir do versículo número 14. 10:14. 1 Coríntios 10:14. Portanto, meus amados, fugindo da idolatria, falam como criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice
da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo. Porventura, a pergunta que Paulo, né? A colocação que Paulo está fazendo, pergunta. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos. Quando nós oramos, abençoamos o cálice. Não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Isso é a pergunta que ele está fazendo aqui como colocação. Pergunta é uma pergunta. Se quando você está participando do cálice ali, isso, do pão, naquele momento que nós estamos ceando, ele está citando aquele momento de Jesus, né? Na Páscoa, lembra da Páscoa? Jesus, ele disse que era a última Páscoa, chamou os judeus, ali os judeus melhor dizendo, os seus discípulos, né? Estavam com ele, e ele vai ministrar aquilo que nós chamamos de a ceia, a Santa Ceia, como assim chamamos, né? E ele, então, ele vai apresentar o cálice, e ele disse aquele cálice que ele estava com eles, junto ali, participando daquele momento, ele disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que eu beber, tem memória de mim. E Jesus, ele vai apresenta o cálice, ora, e na verdade, naquele momento, os 12 discípulos mais Jesus eram 13 pessoas, e naquele momento, um cálice só. Não eram cálices, era um cálice. Então, cada um deles foi bebendo, os 13 bebendo o cálice, aquele vinho que estava ali. E Jesus disse que aquele cálice era o cálice do quê? Da nova aliança no seu sangue. E depois tem a parte do pão, tinha uma sopa ali, fez parte do pão, estão comendo, e aquele pão, ele disse que o pão era o corpo dele, que ia ser dado por nós. E Paulo cita esse texto, e eu vou repetir a pergunta de Paulo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos. O pastor vai lá, vai ministrar, na ceia, no altar, apresenta o pão, ora pelo pão, apresenta o cálice, ora pelo cálice, abençoando, apresentando-o diante do Senhor, apresentando hoje, que são vários cálices, hoje a igreja cresceu, né? E está perguntando, isso não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão não é a comunhão do corpo? A comunhão do corpo, a comunhão do sangue, o corpo de Cristo em comunhão. E o apóstolo São Paulo, ele vai dizer no versículo 17, desse capítulo número 10, porque nós, agora ele está falando de que? Da igreja, nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Paulo, ele está dizendo que todos nós, participamos do corpo de um único corpo, que é o corpo de Cristo. Isso, vou repetir. Aleluia. Porventura, no cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, uma igreja grande em quantidade de pessoas, somos unicamente um pão, um só corpo. Isso mesmo, porque todos somos participantes de um único pão. Então quer dizer que ele está dizendo que nós somos o corpo de Cristo e participamos de um único pão. Isso Jesus falou, Jesus disse, eu sou, e completou, o pão da vida. Bom, você como evangélico sabe que a igreja é o corpo de Cristo. Tem aqui algumas anotações para poder facilitar a velocidade para raciocinar. Então eu vou até Colossenses, capítulo número 1, epístola que Paulo escreveu para os crentes que estavam na igreja de Colossos, na cidade de Colossos,
ele está escrevendo no capítulo 1 e ele traz uma palavra. Então, nós tivemos um pequeno corte, tá? Vamos acertar isso aí, vai entrar tudo certinho, tá? Tá bom? Bom, vindo aqui para a Epístola aos Colossenses, como eu tinha anunciado, que nós vimos para a Epístola aos Colossenses, capítulo número 1, a partir do versículo número 13, Paulo diz assim, ó: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Está falando de Jesus e nós, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Aí ele vai dizer, note bem o versículo 17, ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Lembra de João? No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lembra disso, João? Lembra, João? Capítulo no primeiro, João, tá? Então mostrando ele, Jesus. Aí vai dizer aqui o apóstolo São Paulo, vai dizer, versículo 18, ele é o cabeça do corpo da igreja, ou seja, o cabeça. A igreja tem um corpo, ele é o cabeça, isso. Ou seja, a igreja, ela tem um governo, está falando de governo, cabeça, unidade. A igreja de Cristo, uma só unidade. Lembra de dizendo, eu sou o pão da vida? E lembra de Paulo dizendo na Epístola aos Coríntios que somos um único pão, porque participamos desse pão, tá? Participamos do único pão, mostrando que nós somos um só corpo, e aqui ele está confirmando que ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para todas as coisas ter o quê? Ter a primazia. Então você vem fazendo o quê? A unidade que existe entre Cristo e a igreja. Paulo mostrando na Epístola aos Coríntios a igreja como um só corpo, vivendo uma unidade. Isso mesmo. Um só corpo, e também mostrando que nós participamos de um único pão. Agora vamos a um texto também familiar. Se você está ligado aí, já deve estar lembrando de um texto que é João, capítulo número 15. Esse texto onde o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer que ele é a videira verdadeira. E ele vai dizer que nós somos o quê? Aí o pai vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Lembra desse texto? Jesus identificando-se, falando a respeito dessa ligação que há entre ele e em nós e conosco, melhor dizendo. Bom, vou dar uma vida assim para você, né? Acompanhar. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. Todo ramo que, estando em mim, está em Cristo, não é preciso frutificar, tá? Estando em mim, não der fruto, ele o corta. Não basta só ser ramo, tem que frutificar. E todo o que dá fruto, limpa, quer dizer, colhe os frutos, para quê? Para que produza mais fruto ainda. Vós estáis limpos pela palavra que vos tinha falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. É preciso haver unidade. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceres em mim. É preciso permanecer nele. E ele vai repetir versículo 5.
capítulo número 15. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele vai dizer, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém, versículo 6, não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Eu apanho, lanço no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserem, vos será feito. Estou lendo agora o versículo 7. Ou seja, ligação, permanecer na videira. Isso, ramo frutífero, recebendo a seiva da videira, comparar a videira. Aqui, o ramo dando fruto, isso, cacho de uva. Permanecer a palavra, vivendo em Jesus. Lembra de Paulo lá falando? Um único pão, um único corpo. Embora sejamos muito, nós somos o quê? Nós somos um único corpo. Lembra do Colossenses? Que diz a cabeça, nós somos o corpo. Então, o cristão precisa estar vivo espiritualmente. E se cada um de nós, como diz o apóstolo São Paulo, se nós sendo corpo, como diz Jesus, e Paulo diz em Coríntios de Colossenses, diz que nós somos o que, embora sejamos muito, nós somos um corpo só e participamos de um único pão. Então, Cristo e nós somos um único pão, somos o pão todo. E ele é a cabeça, nós o corpo. Na verdade, a igreja pode ser chamada aqui de um pão. Participamos de uma mesma massa. Não massa levedada, massa sem fermento. Isso significa dizer o que? Quando o apóstolo São Paulo, ele escreveu a epístola aos Coríntios, no capítulo número 11, ele traz aqui uma palavra muito interessante no que diz respeito à questão da ceia do Senhor. Isso mesmo, lembra? Eu vou ler para você aqui. Voltei para a Epístola aos Coríntios, voltei para o capítulo número 11. Eu iniciei lá quando li Coríntios, né? Eu li 11 e li o versículo 23. E eu vou ler novamente. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. É uma metonímia, tá? Aleluias. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beber em memória, lembrando o Senhor. Memória lembrar, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Agora vamos ao fato que vai preponderar nesse momento. 27. Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Beber o cálice, comer o pão indignamente, ser réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí Paulo diz: examine-se, versículo 28, pois o homem é a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Se dormir, aqui está dizendo aqui, é sono da morte, tá? Porque se não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor
para não sermos condenados com o mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Se está dizendo que nós somos um pão, como falei lá, né? Naquela parte eu falei com vocês, um pão, um único pão, participamos de um único pão. Somos também o quê? Corpo. Isso, corpo de Cristo. Cristo falou que nós somos do corpo dele. Somos a sua igreja. Quando o cristão está vivendo a harmonia no Espírito, vivendo a verdade da palavra de Deus, isso, participando como filho de Deus, a seiva dessa videira é a presença do Espírito Santo. Porque precisamos estar vivos espiritualmente. Isso. O que é que o Espírito Santo vai trazer na vida da igreja? O amor, o perdão, os concertos que são necessários estar havendo entre os cristãos, entre um e o outro. A palavra de Deus diz: exortai-vos uns aos outros em amor. Isso. É preciso estar vivendo esse tipo de justiça, de purificação, através do mover do sangue de Jesus em nossas vidas. Então, se o cristão não tem sentimento fluente de perdão em seu coração, não quer viver vida de perdão, não perdoa, isso, fechado, não perdoa, irreconciliável, como é que vai estar vivendo a verdade do Evangelho? Lembra-se de Jesus na oração do Pai Nosso? Perdoa nossas dívidas, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembra de Jesus falando? Porque se vós não perdoardes aqueles que vos ofenderam, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então precisa de vida de perdão, conciliação, busca de viver a vida de santidade, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então essa comunhão, a comunhão dos santos, isso ali, a presença do Espírito Santo na vida da igreja, ao qual Cristo é a cabeça, aquele que traz o governo, leva-nos aqui a vida de quê? De santidade, meu irmão. Então, hoje, mas hoje não vai ter essa da ceia. Tem sim. Você tem pessoas na sua casa que são evangélicos? Tem irmãos em Cristo, parentes evangélicos? Tem. Como é que está a tua vida com ele? Com ela? Como é que vocês estão vivendo o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Vocês estão vivendo a pura, a desejada comunhão do Senhor, na verdade do Evangelho? Porque se você vier à igreja, na semana seguinte aí, se tivermos espaço para poder fazer a ceia uma data alterada, até porque a partir de segunda-feira nós vamos voltar às atividades da igreja, Amém? Vamos começar a oração, que tem à noite, vamos começar aos pouquinhos, Não sabemos para estar a situação aí do corona. Vamos voltar à atividade. Então, daqui a pouco, quem sabe, se domingo nós podemos até, esse domingo ou o próximo, voltar a cear. Mas é para comer o pão, beber o cálice, aquela coisa toda. Vem cá. E a comunhão com o teu irmão que está do seu lado? A comunhão com o teu irmão que está do seu lado, o amor. Vocês têm aquele amor divino, aquele amor verdadeiro, aquele amor santo pelo teu irmão. Não, anda do teu lado. Você sentou do teu lado com uma pessoa que você gosta, mas aquele irmão está lá 3 cadeiras ou 3 bancos atrás de você. Você tem comunhão com ele? O que está 4, 5 à sua frente, tem comunhão com ele? Vive o amor verdadeiro? Vive o amor de Deus? Não. Então, meu querido, minha querida, você está doente. Está doente espiritualmente. Isso é enfermidade. Paulo disse: no meio do povo de Corinto, da igreja, havia fracos, enfraquecidos espiritualmente. Alguns doentes, quer dizer, fracos, doentes, e alguns até morreram espiritualmente. Perderam o quê? Perderam a comunhão com o Senhor. Lembra de Jesus falando daquele ramo que não produzia fruto? O que acontecia com o fruto? O ramo que não produzia fruto, ele era cortado. Qual fruto? Epístola aos Gálatas, capítulo 5. Lembra? O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, fidelidade. Lembra? Mansidão. Lembra mesmo?
Isso, vê a lista de frutos. Lembra de João Batista? Arrependei-vos, que é chegada a vós o reino do céu, produzir frutos dignos de arrependimento. Isso, esse é o fruto que precisa estar na vida do cristão, alimentando-nos uns aos outros. Projeto divino, propósito de Deus. Deixa eu pegar uma anotação que eu fiz aqui, para poder me ajudar. No capítulo número 8 da epístola que Paulo escreveu para os romanos. Estou chegando já no finalzinho já, tá? Capítulo número 8, Romanos 8. Aleluias. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que vai dizer o apóstolo São Paulo, inspiradíssimo pelo Pai. A partir do versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Se você e eu estivermos fazendo a vontade de Deus, não vai arranjar a luta dos seus próprios pés, não, tá? Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então, sabe qual é o projeto de Deus? Sabe essas coisas que Deus move na vida da igreja, entre eu e você e os irmãos? É para nós podermos ficarmos iguaizinhos, idênticos a Jesus, a imagem dele. Isso. Ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos o quê? As varas. Assim, vamos ouvir do Espírito Santo, precisa estar correndo em nosso viver. A purificação, a santificação. Lembra da palavra? Sem a santificação ninguém verá o Senhor. E ser-me-eis santos, porque eu sou santo. De que maneira? Sede santos, como o santo é vosso Pai, que está nos céus. Então, se você estivesse aqui presente hoje, na vida da igreja, fisicamente, comendo do pão, bênção, participando do cálice, aleluia, maravilha, mas na comunhão do Espírito, na vida de perdão, no conselho de Cristo, porque senão seria, sabe o quê? Um vazio. E Deus nos chamou a mim e a você para vivermos no vazio. Ele chamou a nós para sermos mais que vencedores e vivemos o quê? A santificação. Então, meu querido, boa ceia. Deus continue te abençoando, tá, amado? A paz de Jesus Cristo.